Amém, amém. Queridos, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus nessa noite. Nós vamos ler um versículo que está lá no capítulo 6 e outro versículo que está no capítulo 26. Abra ou acesse sua Bíblia, Mateus, primeiro no capítulo 6, verso 10. E na sequência, capítulo 26, verso 42. Nós vamos ler duas falas de Jesus. A primeira é um trechinho da oração que ele ensina aos seus discípulos, a famosa oração do Pai Nosso. A gente vai ler um trecho. E o segundo trecho é uma oração que ele faz para Deus, lá no jardim do Getsemane, prestes a ser capturado para seguir rumo à cruz. Na oração que ele ensina, Mateus 6,10, ele diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu queria destacar esse, seja feita a tua vontade. Virem umas páginas, capítulo 26, verso 42, diz que ele se retirou para orar e disse o seguinte: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Faça-se a tua vontade. Eu quero orar com você mais uma vez nessa noite. Senhor, estamos diante das tuas palavras. Nós estamos aqui, Pai amado, desejosos de sermos iluminados pelo teu Espírito Santo para compreendermos aquilo que o Senhor quer dizer aqui. Que o Senhor nos ensine o que o Senhor tem para nos ensinar. Que o Senhor transforme o que o Senhor tem para transformar. Que o Senhor faça em nós aquilo que somente o Senhor é capaz de fazer, Pai. Eu peço por mim, por todos nós como igreja, no nome precioso de Cristo Jesus. Amém, amém. Você tem orado? Como anda a sua vida de oração? E acho que você imagina que eu não estou me referenciando, me referindo àquelas orações que a gente faz antes de comer só, ou a oração que a gente faz no culto de oração, Fazer oração no culto de oração, é óbvio que a gente faz oração no culto de oração. Mas eu estou falando da sua vida de oração, a sua vida devocional, os momentos íntimos de oração que você tem com Deus, os momentos em que você ora, em que você clama, ou os momentos em que na sua oração você tão somente silencia. Em muitas orações a gente não fala nada. Dizem que a melhor oração é aquela que a gente só escuta, a voz de Deus. Enfim, mas você tem orado? Eu quero te dizer que se você porventura tem desenvolvido sua vida espiritual sem oração, há algo de estranho, há algo equivocado, porque orar é uma disciplina espiritual milenar, é uma disciplina espiritual que os primeiros cristãos, o próprio Jesus que é o nosso mestre, fazia. Então quero te incentivar muito a ter uma vida de oração, a orar, se colocar, sabe quando você fecha a porta do quarto? Entra, ninguém está te vendo. A oração não é oração para alguém, é oração só você e Deus. É essa oração. É oração que você não vai receber aplauso, é oração que ninguém vai te elogiar, oração que não é de fazer bonito no culto público nem nada. É oração, você, Deus e só. Ore, meu irmão, desenvolva essa disciplina espiritual. Mas de maneira especial quero falar nessa noite sobre esse trecho. Esse trechinho aqui que Jesus, ele ensina para os seus discípulos que a gente deve orar. E simultaneamente ele também ora ao Pai: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. O que significa isso? O que significa orar, seja feita a tua vontade?
quero pensar, refletir com você um pouquinho essa noite a respeito disso que Jesus diz. E existem dois perigos quando a gente pensa essa fala de Jesus. Ou melhor, existem duas interpretações perigosas, duas maneiras que me parecem equivocadas da gente se apropriar disso que Jesus está nos ensinando nessa noite. A primeira é quando a gente rejeita de maneira absoluta e radical esse seja feita a tua vontade. Eu quero rasgar meu coração aqui nessa noite para você te confessar que esse perigo aqui, essa casca de banana, eu já caí. Eu me lembro, muitos anos atrás, nessa coisa inicial, apaixonada por Jesus, início da caminhada de fé, de maneira muito particular, início dessa coisa da vocação pastoral. E eu me lembro de pensar, olhar Jesus orando, seja feita a tua vontade, e pensar assim: meu, isso aqui é coisa de quem não tem fé. Porque se você vai orar por um enfermo, pedindo a cura para Deus, você tem que ter fé que Deus vai curar. Eu pensando lá atrás, tá? Não estou ensinando isso aqui não, tá? Mas eu pensava assim, se você está orando pelo enfermo, você tem que orar crendo que Deus vai curar. Se você colocar na hora de falar, seja feita a tua vontade, parece já que você está passando um pano para aquilo que você está pedindo, sabe? Parece que você já não está com tanta fé. Então, como você sabe que talvez não vai acontecer o que você está pedindo, aí você fala, seja feita a tua vontade. Olha que pensamento maluco, gente. Isso é coisa do diabo. Deve ser o capeta que botou isso na minha cabeça. Porque é distorção. É um absurdo esse tipo de lógica. Vocês sabem que existem alguns movimentos em que se ensina esse tipo de coisa. Uma vez eu ouvi de um jovem que ele estava fazendo um treinamento sobre como fazer oração para cura de enfermos. Imagina que loucura, o cara foi para um treinamento para aprender a orar para o enfermo. Aí ele ia para o centro da cidade de São Paulo, escuta essa, pastor Claudomir. Ele ia lá para a Liberdade, ia lá para o Brás, ia lá esses lugares bem cheio, carregado. Aí ele vira e mexe, obviamente, você encontra o quê? Você encontra alguém enfermo. Alguém mancando, algum cego pedindo dinheiro, alguma coisa você encontra nesses espaços, porque tem muito fluxo de pessoas, é a oportunidade de pegar, arrecadar um recurso. E ele falava que o treinamento ensinava assim, você tinha que ir lá e orar por esse enfermo. Colocar a mão sobre ele, pedir, perguntar, posso orar para Deus curar a sua perna, os seus olhos? Aí você pegava lá, ia e orava pelo enfermo. Aí eu falava assim, cara, mas e se não curasse? E se não curasse, a gente perguntava para o cara, o treinamento falava isso, você pergunta, você sentiu alguma coisa na oração? Aí o cara fala, não senti nada. Aí você ora de novo. Aí se não curou ainda, aí você pergunta de novo, e agora, você sentiu? Não, aí você vai pela terceira vez. Se na terceira vez não curou, aí você pega e se manda. Aí eu falei, cara, mas você não tem vergonha não, meu? Foi instantâneo, é muito cara de pau isso, não tem vergonha não? Aí ele falou assim, mas ele nunca mais vai me ver, não vai saber quem eu sou? Misericórdia. Misericórdia. Pais, fiquem antenados aí por onde seus jovens, seus filhos andam, hein? Porque isso aí está aí, ó. Isso é a crista da onda, às vezes, de muita coisa que está por aí. Cuidado. Então, isso é um perigo, gente. Você desprezar esse seja feita a tua vontade, achando que a sua oração não depende da vontade de Deus e que a sua oração são palavras mágicas, isso é um abracadabra. É um abracadabra gospel, é isso. Isso é um perigo, isso é um absurdo. Isso não tem nada a ver com o Evangelho, nada a ver com Jesus que ensina. Seja feita a tua vontade. O segundo perigo é o perigo da assimilação radical. É você pegar esse seja feita a sua vontade para poder sustentar e defender uma ideia determinista. Então, seja feita a tua vontade é porque o nosso destino está escrito nas estrelas. Sabe esse tipo de coisa? Tem gente que lida com Deus e com expressões como essa aqui, como pagãos. O paganismo, gente, olha, aprendam isso.
ele trabalha com a ideia de destino. A ideia de que o seu destino já está determinado. Tudo já está escrito. Sabe o horóscopozinho que todo mundo não, né? Algumas pessoas abrem para ver o que vai acontecer e tal. A pessoa faz a mesma coisa, só que em chave cristã. Deus já determinou a roupa que você vai usar. Deus já sabe exatamente com quem você vai casar. Deus já sabe absolutamente tudo o que vai acontecer, e isso não tem nada a ver com a sua liberdade não conta nada. Então, esse é um outro perigo que a gente tem quando a gente ora, seja feita a tua vontade, achando que a gente não tem responsabilidade nos processos da vida. Seja feita a tua vontade, achando que você não tem que tomar remédio para se curar da doença. Seja feita a tua vontade, aí você não vai no médico. Seja feita a tua vontade, aí você fala assim: ah, pastor, meu casamento não deu certo, foi a vontade de Deus. Foi a vontade de Deus, vírgula, meu amigo. Você não trabalhou para o seu casamento dar certo. Você não fez tummy time com seu filhinho, o bebê. Vocês não sabem, alguns sabem o que é isso, né? Botar o bebezinho de barriguinha para baixo. A Anne adora. Ela fica lá, nossa, 20 minutos a meta dela por dia. Eu não quero saber da Anne, não quero me envolver com a Anne. Ali, se vira aí. O que vai acontecer com o meu casamento, meus irmãos? O que vocês acham que vai acontecer? Vai explodir, isso exatamente, vai explodir, vai entrar em convulsão o meu casamento. Então assim, não é a vontade, eu estou envolvido nesse processo. Tem a vontade soberana de Deus, mas tem a minha liberdade humana agindo nesse processo. São as duas coisas juntas. Se você eliminar as suas responsabilidades, meu irmão e minha irmã, e achar que Deus escreveu o seu destino nas estrelas, lamento te informar, mas isso não é fé cristã. A vida, a história humana está indo para algum lugar, e Deus está agindo no mundo e levando essa história para algum lugar, e faz parte do plano de Deus usar a sua vida, usar as suas escolhas. Faz parte do plano de Deus você fazer casamento bem feito, você ser um bom profissional, você trabalhar, você se esforçar, você se envolver, você participar desse processo. Entendem? Faz parte. A tua atuação. Então esse é outro perigo que eu não gostaria que nenhum de nós aqui caísse porventura. Portanto, por que a gente deve orar pela vontade de Deus? O que significa a gente orar dizendo, seja feita a tua vontade? Em primeiríssimo lugar, você deve orar, seja feita a tua vontade, porque Jesus orou. Jesus orou assim. E se nós somos cristãos, se nós somos discípulos de Jesus, isso já deveria ser mais do que suficiente para a gente em todas as nossas orações, no nosso coração, na nossa alma. Não ter medo de falar, não ter medo de se colocar na presença de Deus, orar, colocar os nossos anseios, colocar os nossos pedidos, fazer os nossos clamores, mas incluir nessa oração sem medo, e seja feita a tua vontade e não a minha, porque Jesus ensinou isso para os seus discípulos, porque Jesus orava assim a Deus, ao seu Pai. A gente aprende com Jesus isso, e Ele é a referência do Evangelho para todos nós. Todos nós, todos nós. E quando a gente olha para Jesus, e a gente vê Ele orando, e seja feita a tua vontade, e não a minha, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, a gente aprende quem é o Deus de Jesus. Com quem Jesus está lidando quando Ele ora. O Deus de Jesus, gente, Ele não é algo manipulável para que as vontades de Jesus sejam feitas de maneira egoísta. O Deus de Jesus, Ele não é um shopping center, no qual Jesus vai se aproximar para escolher a roupa que Ele mais gosta, o que Ele vai comer, o que Ele vai ser. Não, o Deus de Jesus não é uma praça de alimentação, não é um mercadão, não é a Shopee, não é a Shein, chama? Shein, né? Está todo mundo nessa vibe aí.
Não, Deus não é um negócio que você vai lá, escolhe o que você quer, pede e entrega. Deus não é o McDonald's que você pede lá, antigamente tinha isso, eu quero o número 5. Aí vinha do jeitinho que você queria. Deus não é isso. Deus, ele não pode ser reduzido a isso, meu irmão e minha irmã. A gente não pode desenvolver a nossa espiritualidade e a nossa vida de oração dentro dessa lógica utilitária, achando que a gente pode usar Deus para Ele satisfazer as nossas alegrias, os nossos caprichos, as nossas vontades. A gente não pode achar que a gente pode usar Deus e, portanto, tirar esse seja feita a tua vontade. Não dá para tirar. Tem que permanecer e seja feita a tua vontade. Porque que Deus que a gente está adorando aqui, gente? Lamento te informar, mas não é o Papai Noel. Nós estamos adorando aquele que é o Senhor e Rei. Nós estamos adorando aquele que está sentado num trono altíssimo que só cabe Ele, mais ninguém. Nós estamos servindo, adorando, prestando culto àquele que é, que era e que há de vir. Nós estamos adorando aquele que é santo. Nós estamos adorando aquele cujo nome está para além de todo nome. Nós estamos adorando aquele para quem Ele mesmo diz ali para o Moisés, naquela sarça ardente, diga que o eu sou te enviou. É desse que a gente está falando. É desse. Esse é o Deus revelado em Cristo Jesus. É um Pai amoroso, sem dúvida nenhuma, mas é o Pai, é o Senhor, é o Rei, é aquele que nenhum de nós tem o direito, pode cometer a insanidade de achar que a gente pode, sabe, sentar onde Ele senta. E olha, é importante você entender muito bem isso nessa noite, porque quando a gente ora de um jeito em que a gente elimina o seja feita a tua vontade, é como se você estivesse chegando do lado de Deus, assim no trono dele, e fala, opa, deixa eu sentar aí. Negativo. As nossas orações não são abracadabras, as nossas orações não são passes de mágica para que a nossa vontade seja feita. E tão pouco Deus é o gênio da lâmpada. Tão pouco Deus se submete a ser esse objeto manipulável por todos nós. Quem você pensa que Deus é? Quem nós pensamos que Deus é? Tu és Senhor e Rei. Tu habitas em um lugar inacessível. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Senhor. Portanto, Jesus orava assim. E é esse o Deus revelado em Cristo Jesus. Ore, seja feita a tua vontade. Mas também perceba que quando a gente ora, seja feita a tua vontade, a gente reconhece a nossa limitação. Faz parte da caminhada espiritual nós desenvolvermos e cultivarmos um tipo de humildade que faz com que a gente reconheça quem nós somos, pecadores, que nós somos limitados, que nós não temos o controle de tudo. Eu me lembro, muitos anos atrás, eu me metia com os amigos de vez em quando a pegar onda. Era mais a diversão quase do passeio, onda a gente não pegava. E um certo dia, a gente foi pegar onda lá em Itanhaém, não sei se os irmãos conhecem, perto ali de Mongaguá. Meus irmãos, que mar brabo, que mar bravo, estava assim insano, e a gente lá, vamos entrar nesse mar aí, né, viemos até aqui, vamos tentar, né, a gente apanhou, cada onda que vinha levava a gente para mais longe, a gente não conseguia fazer absolutamente nada, desistimos, mas naquele dia eu tive uma experiência de Deus. Eu experimentei algo do Senhor naquele dia, naquela praia. O fato de que eu sou impotente perante uma série de aspectos da vida.
Eu podia ter planejado aquela viagem, eu podia ter querido tentar surfar, eu podia querer desafiar aquele mar, mas eu não tinha condição nenhuma de desafiar a força daquela natureza, a força de Deus expressa naquelas ondas, naquele momento. Eu não tinha essa condição. E naquele dia, eu me lembro bem assim de orar ao Senhor, dizer: Senhor, Tu és, eu não sou. Querido, querida, eu e você não temos o controle de tudo. Nós não conseguimos controlar todas as variáveis daquilo que acontece na nossa vida. A gente tenta, a gente planeja, a gente se esforça e tem que fazer isso mesmo. Mas a gente precisa ser franco, humilde. Nós não temos todos os controles nas nossas mãos. Nós não conseguimos fazer tudo do jeito que a gente gostaria. Nós não alcançamos todos os objetivos que a gente gostaria de alcançar. Existem momentos na nossa caminhada, na nossa peregrinação, na nossa jornada de fé, em que uma enfermidade, ela assola a nossa família. E a vontade humana que a gente tem é de orar e fazer tudo isso que eu falei que não é para fazer aqui, porque a gente queria que isso funcionasse. A gente queria poder orar para Deus e falar: Deus, cura isso, tira isso daqui, resolve meu problema agora. Só que não funciona assim. Tem coisas que estão para além do nosso controle. A gente gostaria de ter o poder de ir lá no hospital, pegar a Liz, que eu tive a alegria de apresentar esses dias na igreja, e falar assim: Liz, sai daí, Liz, vem aqui com o tio, você está curada, está tudo bem agora, pode vir aqui que eu vou te proteger, eu vou te sarar, eu vou te curar, ou eu vou fazer um abracadabra aqui para Deus te curar e resolver isso assim. Eu queria isso, nós gostaríamos disso. Quantas vezes vocês, puxa, a gente na vida comunitária, a gente sofre um com os outros por conta de uma doença, uma enfermidade. Que vontade que nós aqui pastores temos, que a gente vem orar aqui, interceder todo domingo. Que vontade que todo mundo fosse curado. Que todo mundo obtivesse saúde. Que os problemas, as depressões sanassem, assim, no estalar de dedos. Que vontade que isso fosse assim, mas não é assim. Existem inúmeras questões na nossa caminhada que não estão nas nossas mãos, nós não temos as rédeas de tudo. É por isso que a gente ora e seja feita a tua vontade, porque quando eu me coloco na presença de Deus, em oração, e oro como Jesus me ensinou a orar, eu estou ali nesse momento em que eu falo, em que eu expresso: Senhor, seja feita a tua vontade, eu estou ali desenvolvendo a minha humildade, eu estou ali reconhecendo que o André é limitado, eu estou ali reconhecendo que eu não tenho controle de tudo, eu estou ali reconhecendo que eu sou impotente em uma série de coisas, que eu sou incapaz em uma série de coisas, que eu sou inconstante em uma série de questões. Quando a gente se coloca na presença de Deus e diz: seja feita a tua vontade, esse é o momento em que a gente reconhece, se curva diante da misteriosa providência divina e assume diante de Deus as nossas fraquezas. Talvez seja esse o momento em que a gente se torna mais cristão. Talvez seja esse o momento em que a gente se torna mais parecido com Jesus. Porque, como a gente leu aqui no comecinho, o nosso mestre, o nosso Senhor, Ele é aquele: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Eu oro a Deus para que você consiga, nos seus momentos de intimidade com o Senhor, de oração, fazer essa experiência de humildade na presença do Pai, se quebrar na presença de Deus, diante
das questões pelas quais você tem orado, das questões sobre as quais você não tem controle, e ao invés de perverter a vida para poder obter controle sobre tudo, e adentrar o caminho da insanidade, da loucura, que você possa se libertar desse mal, e se converter para um lugar em que você tão somente se rasgue e assuma a tua humanidade. Deus vai se agradar disso. E além de Deus se agradar disso, isso vai fazer bem para a tua alma. Esse é o terceiro elemento que eu queria te dizer, porque você tem que orar, seja feita a tua vontade. Porque quando a gente ora para Deus e pede para que seja feita a tua vontade, Senhor, a gente adentra um lugar que faz muito bem para a nossa interioridade, para a nossa espiritualidade. E a gente aprende uma coisa importantíssima. E a gente cantou aqui nessa noite. A vontade de Deus é sempre boa. A vontade de Deus, ela é sempre boa. Quando a gente está lá, numa situação difícil da caminhada da vida, e a gente ora, a gente coloca diante do Senhor isso que a gente está aprendendo aqui nessa noite, seja feita a tua vontade, você tem que fazer isso, entendendo e compreendendo que essa vontade de Deus, ela é sempre boa. Sempre a vontade de Deus é vida, sempre a vontade de Deus é saúde, sempre a vontade de Deus é paz, sempre a vontade de Deus é consolo, sempre a vontade de Deus é justiça. A vontade de Deus será sempre boa. Poxa, pastor, mas por que a gente então tem que enfrentar essas questões? Por que a gente tem que ver a Liz entubada? Por que a gente tem que enfrentar essa enfermidade? Por que a gente tem que enfrentar essa calamidade? Isso está no campo do mistério. A gente não tem acesso a esses porquês. A gente não sabe explicar, e se você porventura, pessoalmente, consegue assimilar isso de algum jeito, e encontrar algum tipo de propósito, amém. Não sou eu que vou mexer com o que está acontecendo dentro de você, mas eu confesso que diante da maldade, diante das injustiças, diante do sofrimento humano, eu olho para tudo isso, e se eu tentar me aventurar, tentar procurar um porquê, eu não encontro, eu não acho. Mas quando eu oro, seja feita a tua vontade, eu me submeto à vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável, mesmo eu não entendendo o porquê que aquilo está acontecendo daquele jeito, naquela hora, naquele momento, com aquele tamanho de dor. E a vontade de Deus é sempre boa, porque a vontade de Deus, mesmo a gente orando, muitas vezes para o enfermo, e esse enfermo não se curando, a vontade de Deus não é a morte, é a ressurreição, é isso que a nossa fé diz. Quando a gente olha para aquele que está necessitado, que está carente, que não tem o que comer, e a gente ora, e os processos sociais não se mudam para que isso possa ser revertido, eu sei que a vontade de Deus não é aquela, a vontade de Deus é que um dia virá uma nova Jerusalém, uma nova cidade, e nessa cidade tudo será perfeito, tudo será equilibrado, não faltará nada para ninguém. Essa é a minha esperança. Quando eu vejo as coisas que eu não consigo explicar, a maldade e a dor, quando você toca as dores da vida, ou experimenta a sua própria dor, eu oro sem medo de ser feliz hoje em dia, e seja feita a tua vontade, porque eu sei que a vontade de Deus é que um dia chegará, e nesse dia que vai chegar, todas as lágrimas serão enxugadas. Então eu vou ser bem sincero para vocês, a dor do próximo nos dói, a nossa dor dói também, obviamente. A gente sente muita dor e muita aflição nesse mundo, e o Senhor já tinha falado que nesse mundo tereis aflições. Mas quando eu olho as coisas acontecendo, eu não caio naquela casca de banana do determinismo, porque eu olho aquilo, o que o meu olho está vendo não é aquilo que Deus quer.
O que Deus quer ainda vai acontecer, vai se manifestar plenamente. O meu papel, tão somente como discípulo de Jesus, é tentar aliviar aquela dor. É tentar antecipar esse reino vindouro o máximo que a gente pode aqui e agora. A vontade de Deus é sempre boa. Não tenha medo de incluir isso na sua oração, porque isso vai fazer bem para a sua alma. Isso vai te trazer paz, isso vai te trazer conforto, isso vai te trazer consolo, isso vai te ajudar na sua caminhada. E isso é bom para a nossa alma também, porque orar pela vontade de Deus purifica as nossas orações. Quando você começa a orar muito, Jesus mesmo já falou, né? Não seja como aqueles tagarelas que falam muito. Cuidado. Quando a gente começa a orar muito e não coloca o seja feita a tua vontade, a gente corre o risco de orar mal, orar errado, orar de um jeito esquisito. Jesus, na hora que ele ensina a orar, por que ele ora? Olha lá, pelo pão de cada dia. Jesus, ele ora pela saúde dos enfermos, daqueles que estão sofrendo e padecendo ali por onde ele anda. Jesus, ele ora por libertação dos presos, dos que estão oprimidos. Jesus, ele ora sempre no intuito de produzir amor. Até mesmo naquela oração fatídica que a gente leu aqui: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Até mesmo nesse momento de pura angústia e pura dor de quem estava prestes a ser crucificado, ele se submete à vontade de Deus, porque ele sabe que a vontade de Deus vai produzir vida. Você já parou para pensar que se o Senhor Jesus não tivesse tomado daquele cálice, nós aqui não seríamos cristãos. Nós aqui não teríamos a oportunidade nessa noite de experimentar vida. Nós aqui não teríamos a oportunidade de experimentar consolo. Nós aqui não teríamos a oportunidade de experimentar paz. Porque ele se submeteu à vontade de Deus. A oração que inclui o seja feita a tua vontade, purifica a própria oração. Gente, eu não sei vocês, mas me parece muito estranho orar para a gente ter uma BMW. Me parece muito estranho a gente orar pedindo a Deus, sabe? Coisas que, como o Alexandre aqui leu o texto nessa noite, coisas passageiras. Me parece equivocado algumas orações um tanto egoístas que estão presentes no nosso coração. Quando você ora e coloca, seja feita a tua vontade, talvez ali esteja o gatilho para você fazer a seguinte pergunta: será que Jesus oraria o que eu estou orando? Será que Jesus faria essa prece que eu estou fazendo? Será que Jesus pediria o que eu estou pedindo? Eu quero te desafiar nessa noite a orar como Jesus. Eu quero te desafiar nessa noite a orar sem medo. Seja feita a tua vontade. Eu quero te desafiar nessa noite a viver um tipo de espiritualidade, um tipo de maneira muito especial, um tipo de vida de oração, o mais próximo possível daquilo que Jesus nos ensina e vivia. Eu quero te convidar nessa noite a orar, pedindo pela vontade de Deus, para que seja feita a vontade dEle. Quero te convidar a baixar sua cabeça. Se colocar na presença do Pai. E colocar nesse momento em oração todas as suas aflições, todos os cálices que talvez você tenha que beber essa semana. Colocar diante do Senhor os seus medos, suas ansiedades, aquele ente querido que está enfermo.
colocar diante do Senhor nessa noite a tua própria saúde que não anda bem, colocar diante do Senhor nessa noite o teu casamento, colocar diante de Deus aquilo que te aflige, lançar nele todas as ansiedades e pedir, sim, pedir para que o cálice seja passado, pedir, sim, para que a Liz receba alta hoje, pedir, sim, para que o câncer desapareça, pedir, sim, para que o tratamento, a medicação surta o efeito necessário, pedir, sim, para que a depressão cesse, pedir, sim, por cura nesse mundo, por paz nesse mundo, por justiça, clamar, orar. Quero te desafiar nessa noite a orar, a clamar, a rasgar o teu coração na presença de Deus, mas incluir nessa oração, meu irmão e minha irmã, sem medo: seja feita a tua vontade, mas seja feita a tua vontade, Senhor, porque a gente quer se curvar nessa noite diante, Pai, da sua soberania. Nós queremos nos curvar nessa noite diante do teu senhorio. Nós queremos nos curvar diante daquele que sabe tudo, que alcança lugares em que a gente não alcança. Seja feita a tua vontade, Pai, porque nós somos limitados. Seja feita a tua vontade, Pai, porque a gente está reconhecendo aqui que a gente não consegue solucionar tudo que a gente gostaria de solucionar. Por isso, seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade, Senhor. Que a nossa oração, Pai, possa ser uma oração que te agrade, que a gente possa clamar, Pai amado, por cura, que a gente possa clamar, Senhor, por aquele que sofre, que a gente possa clamar, Senhor, por aquele que está aflito. Seja feita a tua vontade, Pai, porque a tua vontade é boa, é agradável, é perfeita. Seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade na minha vida, seja feita a tua vontade na vida de cada irmão, de cada irmã. Nós sabemos que a tua vontade é que a nossa vida de oração, Pai, seja uma vida de oração real, de gente quebrantada, de gente humilde na tua presença. Seja feita a tua vontade, Senhor. E a gente sabe que a tua vontade é a vontade para que a gente ore como o Senhor nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.